Olá para você que está me assistindo, meu nome é Arildo e hoje nós vamos falar sobre o Deus que veio aqui. Este é o segundo estudo desta série de lições chamada Deus Conosco e hoje nós vamos estudar sobre o versículo de Mateus, capítulo 1, versículo 23. No estudo anterior falamos sobre a genealogia de Jesus Cristo, as suas credenciais, quem era ele segundo a profecia, filho de Abraão, filho de Davi, judeu, descendente dos judeus, e como que Mateus expressou isso nos registros que ele fez acerca de Jesus. E hoje eu vou falar sobre o anúncio do seu nascimento, a concepção de Jesus, a visita dos magos a Jesus e também a sua fuga para o Egito. Vamos tirar algumas lições preciosas dessa palavra registrada em Mateus. Nenhum acontecimento até hoje, por mais grandioso que seja, se compara ao nascimento de Jesus. Chegou o tempo certo, as profecias se cumpriram, a plenitude dos tempos chegou. É o que Mateus registra. Todas as profecias a respeito de Jesus foram cumpridas e aquele era o momento em que o Filho de Deus viria, se encarnaria e seria parte da humanidade. Estaria com a humanidade. Era o Deus dos céus conosco. É o Deus dos céus na terra. Quando uma criança nasce, todo mundo quer ficar perto, né? Todo mundo quer saber, todo mundo quer ver a criança. Isso acontece com todas as pessoas. Mas quando se trata de uma pessoa, de uma família real, como até os dias de hoje existe, há uma expectativa maior ainda a respeito do nascimento dessa criança. Isso é natural para filhos de famílias reais. Mas para Jesus, que é o Rei dos Reis, que os judeus há tanto esperavam, não foi dessa forma. E isso por quê? Porque a chegada de Jesus foi diferente daquilo que eles esperavam. Há, claro, várias razões, mas sobre o nascimento de Jesus, ele com certeza foi muito diferente daquilo que seria, que deveria ser para o filho de um rei. Jesus, então, nasce longe dos palácios, longe do centro religioso, longe de Jerusalém, longe de onde tudo acontecia na questão religiosa, política da nação de Israel, que naquele momento estava dominada pelo Império Romano. Mas apesar da simplicidade no nascimento de Jesus, ele foi também glorioso. A primeira razão que tornou o nascimento de Jesus glorioso foi a sua concepção sobrenatural. Jesus não foi concebido naturalmente como todos nós somos, como a maioria ou todos os seres humanos. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Maria estava noiva de José e naquela época existia inclusive documento registrando o noivado. Era um compromisso quase que como um casamento. E então José descobre que Maria está grávida e ele, para não difamá-la, resolve deixá-la. Antes de saber, é claro, de que ela estava grávida da pessoa do Espírito Santo. Até que apareceu um anjo da parte do Senhor e avisou a José e explicou para ele toda a situação. Explicou que Maria estava grávida, na verdade, da pessoa de Jesus. Estava grávida daquele menino que posteriormente salvaria toda a humanidade. E essa é a segunda razão, é a missão redentora de Jesus. Jesus viria para salvar toda a humanidade. E isso foi revelado por meio do anjo para José. O anjo instruiu a José para colocar o nome do menino de Jesus, que significa Deus é a salvação, o Senhor é a salvação. Tanto a concepção sobrenatural de Jesus quanto a sua missão redentora foram profetizadas muitos anos antes de Jesus nascer, de um menino nascer. Há textos como Isaías 7,14 que diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso está também em Mateus capítulo 1, versículo 23, quando essa profecia foi repetida, registrada novamente por Mateus, indicando que Jesus Cristo é o cumprimento dessa profecia há muito tempo já dada pelo profeta Isaías. E nós podemos ver aí que Deus cumpre a sua palavra. Jesus é Deus conosco. Ele experimentou a natureza humana, exceto a tendência para o pecado. Ele passou por todos os sofrimentos que eu e você passamos. Ele foi uma criança, ele foi frágil, ele esteve nos braços e aos cuidados de uma mulher, de Maria, sua mãe.
e por muito tempo não se manifestou como divino ou como o Filho de Deus até que fosse o momento certo. Ele experimentou as dores desde o começo. Por diversos outros momentos, Jesus Cristo sofreu e experimentou as dores que eu e você sofremos todos os dias. Mateus nos informa que Jesus nasceu em Belém e nesse tempo estava governando uma pessoa extremamente violenta, extremamente desconfiada, sedenta pelo poder. E essa pessoa era Herodes. E o relato bíblico também fala sobre 3 magos, 3 pessoas sábias. E entenda aqui, magos, não como hoje nós entendemos magos. O mago aqui é uma pessoa sábia. Alguns estudiosos diriam, inclusive, que seriam talvez astrônomos, porque foram guiados por uma estrela para encontrar Jesus. E esses 3 magos vão até Jerusalém à procura do rei dos judeus que acabara de nascer. Mas chegando lá, eles encontram Herodes. E Herodes ficou muito perturbado ao saber que nasceria alguém que seria o rei, porque justamente ele era o rei, ele era o governante. Quem ousaria se dizer o rei enquanto ele estava governando? Então, Herodes envia esses sábios para Belém e diz: vão lá para pegar notícias sobre esse rei dos judeus e depois voltem para me contar. Então esses magos partiram para Belém e encontraram Jesus. Guiados pela estrela, eles encontraram Jesus Cristo, é claro que diferentemente daquilo que se esperava a respeito do Messias. De igual forma, eles adoraram a Jesus, eles reverenciaram Jesus, e isso ensina muita coisa pra gente. Esses magos foram avisados por revelação divina de que não deveriam voltar para Herodes. Então os magos voltaram por outro caminho para a sua terra. Aqueles que deveriam reverenciar Jesus, reverenciar o menino, o rei dos judeus, o seu rei, eles na verdade desprezaram. E pessoas que eram de outra terra, de outro povo, que tinham pouco conhecimento a respeito desse Messias, eles foram lá e adoraram a Jesus. Isso nos mostra que para receber a graça de Jesus, para ter a presença de Jesus, não basta conhecimento intelectual, pois os judeus eles sabiam exatamente onde o Messias nasceria, eles estavam o aguardando, mas mesmo assim eles não aproveitaram, vamos dizer assim, essa oportunidade. Mas aqueles magos, aqueles sábios, eles creram, mas aqueles sábios receberam e puderam estar com o Rei dos Reis, o Salvador da humanidade. Você pode se perguntar, como eles sabiam a respeito do Cristo? Como eles sabiam que Jesus nasceria em Belém e como eles teriam essas informações? Estudiosos mostram pra gente que eles provavelmente tiveram algum contato com judeus dispersos na Babilônia, talvez até com Daniel e seus amigos. Esses homens sábios chegaram naquele lugar em Belém e viram Jesus, o menino, nos braços de uma mulher pobre, mas mesmo assim eles reverenciaram o Senhor e não desprezaram o fato dele ser o Rei dos Reis. Felizes são os que confiam no Senhor quando veem Ele agindo em coisas simples, em coisas comuns, em coisas rotineiras, no dia a dia. Jesus se manifesta das formas mais simples e muita gente não vê. Jesus está em todos os lugares e muita gente não enxerga. Iludido e muito indignado porque os magos, os sábios, eles não voltaram para falar a respeito do Messias e foram por outro caminho, Herodes mandou matar todas as crianças, todos os meninos em Belém abaixo de 2 anos de idade. Foi de fato um massacre. Então José e Maria foram instruídos por Deus para fugir dali. O ouro que José e Maria receberam como presente a Jesus da parte dos sábios provavelmente os ajudou a se sustentarem no Egito. E ali foi um lugar onde provavelmente também eles encontraram muitos judeus que naquela época habitavam o Egito. Herodes morreu, mas o seu filho, que era um déspota tanto quanto o seu pai, assumiu o governo. José e Maria foram instruídos por Deus a voltar para Israel, mas dessa vez não na Judéia, onde governava Arquelau, filho de Herodes, mas para a Galiléia, em Nazaré. Desde a infância, Jesus Cristo é um homem de dores e ele pode se compadecer completamente conosco, com o nosso sofrimento. Jesus foi perseguido de várias formas e nós vemos isso registrado em Mateus, a perseguição que ele sempre enfrentou. Até hoje, governos, governantes perseguem Jesus e quem serve a Jesus.
Isso não é novidade. E será assim até a sua volta. E será assim até o dia que todas as coisas forem redimidas na pessoa do Senhor Jesus pelo poder do Deus Altíssimo. Porém, saiba de uma coisa: Ele cumpre a sua promessa de estar conosco até a consumação dos séculos. Jesus Cristo está comigo, está contigo até que tudo acabe. A sua presença é constante em nossa vida e em toda a humanidade. Temos então algumas lições práticas para a nossa vida. Deus está conosco, então precisamos reconhecê-lo nas Escrituras. Mateus registrou aquilo que ele gostaria de passar para os seus irmãos a respeito de Jesus. O Jesus das Escrituras, o Jesus da palavra, o Jesus que fora profetizado muitos anos antes. E dessa forma que eu e você também possamos olhar para a Bíblia para encontrar Jesus. Jesus passou despercebido pelos governantes da época, pelos religiosos da época. Mateus se baseava não no que as pessoas falavam a respeito de Jesus, mas sobre o que as Escrituras falavam sobre o Messias. E que eu e você sejamos assim. A palavra de Deus nos revela o Salvador. E que eu e você sejamos sensíveis aos ensinos das Escrituras Sagradas e aos ensinos do próprio Jesus nas Escrituras Sagradas. Se Deus cumpre as suas promessas, nós precisamos crer nelas. Se Ele já cumpriu tantas no passado, por que não cumprirá no futuro? Por isso que olhemos para a Bíblia Sagrada e reconheçamos seus ensinos como verdadeiros. Não se baseie apenas no que as pessoas falam, não se baseie apenas no que eu falo a respeito de Jesus aqui nesses estudos, mas que você enxergue o Jesus verdadeiro revelado nas Escrituras, que você tenha uma experiência real com o Jesus das Escrituras. Esse é meu desejo para você. Deus está conosco, então o reverenciemos como lhe é de direito. Aqueles viajantes do Oriente vieram de tão longe para encontrar o menino Salvador. Não mediram esforços para honrar e adorar esse Jesus. E nós, como nós honramos a Jesus? Como nós falamos a respeito de Jesus? Por acaso nós agimos com irreverência a respeito de Jesus? Eu não acho que a gente precise tratar a pessoa de Jesus com formalidade o tempo inteiro, mas jamais desonrá-lo, jamais desprezá-lo, mas jamais ridicularizar o nome de Jesus. O nome de Jesus precisa ser reverenciado, adorado, afinal ele não é qualquer um. Ele é o Senhor dos Senhores, o Salvador da humanidade, aquele que tem o poder e a autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele não é mais um menino frágil, ele não é mais aquele menino que corria nas ruas empoeiradas de Nazaré. Não, ele é a autoridade sobre tudo. O Emanuel está vivo entre nós e que dessa forma eu e você reconheçamos a pessoa dele. E o desafio para esta semana é você talvez rever esse vídeo. Você ler o texto bíblico em Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao 23 e meditar nessa escritura, e meditar no nascimento de Jesus, em como foi, nas coisas que aconteceram, para que a tua fé seja renovada, para que a tua alegria seja renovada, a tua esperança no Salvador seja alimentada e renovada. E assim nós encerramos mais este estudo na Palavra de Deus. Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com os seus amigos. Que Deus o abençoe, que você tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo.